Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Para mim é uma alegria muito grande o convite que o pastor Flávio fez. Da outra vez o conselho também tinha me convidado. Só que da outra vez que eles me convidaram, se eu não me engano, foi em dezembro, né? E eu estava em Jesuítas, na cidade da minha esposa, que é lá do Paraná. Para quem não me conhece, então, eu sou filho do Alessandro e da Keila. Cresci na Igreja Central, Presbiteriana Central de Passo. Fui para o seminário em 2018 e me formei faz 1 ano e meio, mais ou menos. E com a graça de Deus, não, 2 anos e meio, desculpa, das contas erradas. E com a graça de Deus, estou lá na Igreja do Planalto, com o pastor Paulo, onde a gente tem desenvolvido um trabalho, onde eu tenho aprendido com ele, aprendido com a igreja. Sou um pastor fresquinho, né? Então estou muita coisa para aprender. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Fico feliz de ter sido convidado e espero que Deus possa usar a minha vida e possa falar o coração de cada um. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Amém? Com misericórdia. Amém? Vamos fazer a leitura então? Diz assim, Salmo número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Irmãos, o Salmo de número 126 é um salmo de romoagem, né? Conhecido. É um daqueles salmos que foram escritos durante o período em que o pessoal estava voltando do exílio da Babilônia. Eles já havia passado o tempo do exílio e eles estavam voltando à sua terra. E quando eles estavam voltando à sua terra, eles produziram alguns salmos. E esse é um dos salmos que foram produzidos. E diante desse salmo, dessa leitura que a gente faz, olhando para toda a história do povo e entendendo como aquele povo estava, nós podemos olhar para eles e saber que quando eles escreveram esse salmo, esse povo ele se encontrava de uma forma muito peculiar, que era destruídos. Eles estavam acabados. O povo de Israel, quando ele escreve esse salmo, eles não estavam numa situação boa. O povo estava destruído. Não sei se você já parou para pensar em você estar aqui, a gente está aqui na nossa casa, no nosso canto, na nossa igreja. Quando vê, chega alguém, um povo muito maior do que o nosso, muito mais numeroso, muito mais poderoso, arranca nossos filhos de nós, separa marido e esposa, destrói a nossa igreja, destrói nossas casas, destrói tudo que nós temos e leva embora. É isso que aconteceu com o povo. O povo de Israel, Deus havia avisado por eles constantemente, várias vezes Deus havia avisado para eles. Disse a eles: irmãos, ou vocês mudam, ou eu vou trazer castigo sobre a vida de vocês. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo a sua vida como eles queriam, do jeito como eles queriam. Faziam o que bem entendiam, faziam como dava na cabeça deles. E Deus mandou um povo, o povo babilônico. A Babilônia chegou na terra do povo de Deus. Separou marido, separou esposa, tirou filho. Destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu as casas. Levou embora uma grande parte da população. A parte da população que tinha mais coisas a oferecer para o reino da Babilônia, é levada cativa, presa como escravos. Alguns ficam para trás, outros vão. Ficam lá o povo 70 anos preso. A gente conhece a história de alguns deles. Daniel e os seus amigos. Outras pessoas que também, como Ezequiel, estava lá no exílio. E durante todo esse processo, esse pessoal que estava no cativeiro, ele estava destruído. Quando a gente olha para a história, por exemplo, de Daniel, a gente vê que toda vez que ele orava geralmente na varanda, olhando para o rumo de Israel, porque ele sentia falta. Ele sentia falta da sua casa. Ele sentia falta do seu lar.
O povo de Israel era um povo muito ligado com a sua terra. Era a terra prometida, que Deus havia prometido lá atrás e eles haviam conquistado. Mas agora eles não estavam mais na terra prometida. Naquela época, a presença de Deus era encontrada, não hoje livremente como nós temos, mas ela era encontrada no templo, onde eles se reuniam. E quando eles pensavam no templo, eles estavam a quilômetros e quilômetros de distância do templo. Eles não podiam exercer nem a sua própria fé. Muitas vezes perseguidos, alguns foram até jogados, tentaram matar eles por causa da sua fé. Alguns provavelmente morreram por não negar a Deus de Israel, não adorar a outros deuses. E eles estavam completamente nessa situação. Sem casa, sem Deus, sem a presença de Deus, sem poder fazer o que quiser, escravos, numa terra que não era a terra deles. Isso para a gente é um pouco mais difícil entender o quão duro é essa realidade. Porque hoje nós principalmente, eu digo nós que somos mineiros, não temos tanto essa questão da nossa terra. A gente tem, mas eu percebi que a gente não tinha. Quando eu conheci a minha esposa, fui lá para o Paraná, e aí eu vi nela e no povo dela a paixão eles falam paixão porque eles têm pelo Paraná, pela terra deles. E eu falei assim, nossa, a gente não tem isso, eu não estou criticando. Mas como a gente não tem tanto isso, a gente não consegue sentir tanto como, por exemplo, o povo de Israel sentiu de estar tão distante da terra deles. Eles estavam completamente dessa forma, destruídos, devastados. E se isso não bastasse, o povo que ficou, porque não foi todo mundo que foi para a Babilônia, para o cativeiro. Alguns ficaram. E para esses que ficaram, a situação talvez fosse pior. Porque eles olhavam para a casa deles e eles viam destruição. Provavelmente eles passavam por algum lugar e falavam assim, nossa, foi aqui que meu filho a primeira vez falou alguma coisa da Torá. Provavelmente foi aqui que meu filho caiu aquela vez e ele quebrou o braço. E quando eles olhavam esses lugares que traziam alegrias, muitas das vezes eles olhavam e agora trazia tristeza. Porque estava destruído, não tinha mais. Tinha acabado. O povo estava destruído. Eles olhavam para o templo. O grande templo de Israel, o templo que o rei Salomão fez. O templo que chegou a fumaça, que o povo ficou incrédulo, o povo não acreditava de tamanha presença de Deus, de tamanha grandiosidade era aquele templo. Eles passavam na porta e o templo destruído. Eles provavelmente pensavam na cabeça, Deus nos abandonou. Deus não está mais conosco. E esse era o sentimento que o povo tinha. Esse era o sentimento do povo de Israel. Um povo que estava destruído, acabado, desesperançoso, sem vontade de continuar. Porque todas as circunstâncias, todas as situações em volta deles, tudo que eles tinham, tudo que eles haviam ganhado, estava destruído, estava acabado. E de modo semelhante, muitas das vezes essa é a nossa condição. Não conheço o particular da vida de cada irmão aqui, mas eu sei que provavelmente tem coisas no seu coração que te deixam triste. Eu sei que tem coisas que têm te desanimado, tem coisas que têm te deixado para baixo. Talvez alguma crise que sua família tem enfrentado, alguma crise que é na igreja, alguma crise com algum irmão, algum problema com alguém, alguma dificuldade financeira, alguma luta com a sua saúde que nunca passa, está sempre ali presente. Tudo isso, não sei qual que é, mas várias outras coisas, às vezes assolam o nosso coração e tem nos deixado destruídos. Quando olhamos para nossas vidas, muitas das vezes não estamos tendo o nosso relacionamento com Deus da forma como deveríamos ter. Temos nos deixado de lado de ler a Bíblia, temos deixado de lado a oração, o jejum, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. E estamos muito distantes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando olhamos para nós mesmos, também olhamos e vemos que nós estamos destruídos, desesperançosos, sem muito ânimo às vezes para continuar. Às vezes até finge, traz aquele ânimo que vem do fundo, mas por dentro está tudo quebrado. Por dentro a vontade é só de chorar, é só de ficar quietinho no canto e ir. E essa é a situação que muitas vezes nós estamos. Nós também nos encontramos destruídos.
nós também nos encontramos desesperançosos. Só que quando nós continuamos a ver a história desse salmo, desse povo, quando eles estavam desse jeito, a gente vê que ele, apesar de toda essa situação deles, não foi assim que eles se mantiveram. Não foi assim que eles continuaram a vida deles. O povo estava destruído, estava. Mas Deus vem e Deus traz restauração para aquele povo. O povo podia estar do jeito que tivesse, mas Deus ele não fica parado. Deus ele vem e ele traz uma restauração para esse povo. E a gente começa a ver isso já nos versículos iniciais. Que o primeiro versículo ele está dando uma alegria. Ele está trazendo uma alegria daquele povo. Então, aquele povo está falando, peraí, que Deus parece que Deus está começando a fazer alguma coisa nas nossas vidas. Deus parece que ele começou a agir. Ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E o que aconteceu, gente? O que estava acontecendo para esse povo ser restaurado? O povo que estava cativo. Ficaram mais de 70 anos cativos. Os impérios, eles dominavam de uma forma que, por exemplo, a Babilônia dominou o povo de Israel. Aí vamos supor que eles dominaram outros povos vizinhos ao de Israel. Eles faziam pequenas colônias na terra deles, onde eles mandavam naquelas colônias, mas o povo vivia ali, servindo, pagando os impostos, servindo aquele império. E aí não era nada comum, o imperador, o rei, quem quer que seja, chegar e falar assim, não, o pessoal da colônia X ou da colônia Y, pode ir embora já, vocês estão livres, podem ir. A gente não quer mais o recurso que vocês podem nos dar. A gente não quer mais as riquezas que o trabalho de vocês nos oferece. Não era comum, isso nunca aconteceria. Nenhum império ia de mão beijada entregar a liberdade de alguém. Mas para esse povo aqui isso aconteceu. Deus começou a restaurar a vida deles. Deus toca no coração do imperador. Deus toca no coração dele. E ele fala assim, pode ir, pessoal. Chega Neemias, chega o povo como intercessor, e ele fala assim, não, pode ir embora. Vocês não precisam mais ficar cativos aqui, não. Estou dando liberdade para vocês. E esse ato é um ato tão grandioso, é um ato tão fenomenal, que aqueles outros povos, essas outras colônias que estavam ao lado deles, perto deles, eles olham e falam assim, Deus tem feito grandes coisas por esse povo. As pessoas em volta falavam. Os povos em volta olhavam e falavam assim, mas que Deus é esse? Que está dando liberdade para esse povo? Isso não existe. E aquele povo começa a ser restaurado, aquele povo tem o início da sua restauração. Eles começam a caminhar, eles são libertos, eles começam a voltar para a sua terra. Eles começam a poder pensar de novo, eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para a minha terra, para a minha origem, para a minha família. Voltar para o meu cantinho. E eles ficam felizes por isso. Deus começa esse processo de restauração na vida deles. E quando eles chegam lá na terra de volta, eles veem que Deus continua restaurando eles, continua abençoando eles. Porque o imperador não só liberou o povo, como o imperador está ajudando, enviando soldados para ajudar a proteger eles na reconstrução dos muros. Quando nós olhamos para os profetas da época da reconstrução, da volta do cativeiro, nós vamos perceber isso. O povo está recebendo a ajuda dos povos vizinhos, porque a Babilônia mandou ajudar. Eles estão lá, alegres, felizes. Por quê? Porque Deus tem restaurado a vida deles. Porque eles têm visto o agir de Deus nos mínimos detalhes na vida deles. Eles eram cativos, agora já não são mais. Eles tinham uma cidade completamente destruída, muros derrubados, plantações queimadas, o templo caído. E agora eles começam a ver os muros sendo erguidos. O templo começa a ser reconstruído. A vida começa a ser vivida ali novamente. Eles conseguem reconstruir. Eles começam a se voltar a ter aquilo que antigamente eles tinham. Deus está restaurando a vida daquele povo. Deus ele está trazendo um renovo para a vida deles. E eles entendem que Deus está agindo dessa forma. Eles entendem que Deus está fazendo isso. E eles entendem que Deus tem muito mais para fazer ainda. Eles olham para toda essa luta que eles estão enfrentando, por mais que Deus esteja restaurando eles,
Não era fácil esse processo de restauração. O pessoal tinha que trabalhar duro. O pessoal tinha que se esforçar. Reconstruir não é fácil. Não sei quem já teve a experiência de fazer uma reforma ou de construir algo. Construir não é fácil. Principalmente se for algo que já está quebrado, que está estragado. Eles falam, né, reforma de casa. Reforma é pior do que construir. Minha mãe tá fazendo isso, tadinho, minha mãe e meu pai. Quebraram. Falaram, não, a gente tem uma infiltração aqui para arrumar. Isso aqui, vamos arrumar isso aqui. Em 6 meses está pronto. Já faz 1 ano que está fazendo reforma na casa. E não para de aparecer coisa. Quebra uma parede, tinha um pouco de infiltração. Aí descobre, não, a parede inteira está infiltrada, tem mais outra parede. E vai. Reconstruir não é fácil. Dá trabalho. Mas o povo tinha alegria porque isso tinha começado. Porque eles antes estavam destruídos, mas agora eles veem que Deus está reconstruindo o coração deles. Deus está reconstruindo a vida deles. Deus está restaurando a vida de cada um deles. E eles têm alegria e esperança nisso. Porque eles olham para isso e eles dizem assim, Senhor, continua a nos restaurar. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Não sei se algum dos irmãos já teve a oportunidade de ver o vídeo dessa região, de como acontece esse fenômeno. Essa região do Negueb é uma região seca, árida, onde nada nasce lá. Muito difícil achar alguma coisa que vai nascer lá, quando está seco. Terra parece que é mágica quando você vê o vídeo. É o trem seco mesmo, seco, areia. Parece que é só areia que tem lá. E aí quando passa o período da chuva, vem a chuva e ela enche, ela desce a água. A água desce lá do monte. E ela vem escorrendo, e ela vem escorrendo, e ela vem escorrendo. E ela inunda aquele lugar. E depois que a água passa, nasce vegetação ali, mas muita vegetação. A ponto de animais, né, na época que acontece isso, eles migram e vão para lá. Porque lá é um lugar bom para viver. E aí eles usam essa referência, eles estão falando, Senhor, da mesma forma nós estamos aqui, ó, como essa terra, seca, de onde dela não sai nada. De onde dela nada vai sair daqui. Nada. Mas o Senhor pode, como gosta do reino do Negueb, que vem de uma vez e restaura isso aqui, muda, transforma essa terra. Faz isso conosco, Pai. Faz isso conosco, Deus. Continua a nos restaurar dessa mesma forma. Que de nós onde não pode sair nada, de nós onde está tudo seco, o Senhor possa sair e ter vida. Continue, Pai, fazendo isso. Eles pedem isso, eles pedem ao Senhor, continue nos restaurando. O Senhor tem feito muitas coisas, Deus, mas tem muito mais coisas que precisam ser feitas na minha vida. Continua a fazer, Pai. Continua a trabalhar. E eles continuam falando que eu acho, vamos dizer assim, muito... Como chega a ser um pouco engraçado, eu acho. A questão de como o texto começa, trazendo uma referência de tanta tristeza, de tanta destruição para o povo. Choro. E no final desse texto escrito, no final da vida dele, o pessoal entende que mesmo através do choro, o resultado final é a alegria. Que eles dizem, aqueles que vão semear chorando, aquele que planta com lágrimas. E essa era a situação deles. Os irmãos, esse povo, quando voltou para a terra deles, provavelmente, muitas das vezes, eles plantavam, eles não sabiam se eles pegavam aquele fruto, se ele dividia para dar para comida para a família, ou se ele usava para plantar, para tentar fazer mais coisas, para tentar ganhar mais comida, para tentar reproduzir. Não sabia. E aquilo ali, provavelmente, as lágrimas escorriam. Enquanto eles plantavam, provavelmente, a água que regava a plantação eram as lágrimas. Só que eles olham e falam assim, essas lágrimas, essa dor, esse sofrimento, não é o fim. Porque Deus restaura a nossa vida. E aqueles que, mesmo que na dificuldade, mesmo que na luta, nós vamos fazer o que nós precisamos fazer. É plantar, então a gente vai plantar. A gente precisa fazer isso, é isso. Mesmo que seja dolorido, mesmo que seja difícil, Pai. Porque eu sei que no final, quando o Senhor voltar, é com alegria que eu volto. É a alegria que eu vou ter. É júbilo que eu vou ter. Eu posso até sair plantando, chorando, mas na hora que eu voltar com a minha colheita, eu vou voltar pulando de alegria. Eu vou voltar com um sorriso no rosto, gritando para todo mundo.
Como grandes coisas o Senhor tem feito para as nossas vidas. Irmãos, nós temos que levar isso para as nossas. Deus, da mesma forma que Ele restaurou aquele povo, Deus também nos restaura. Deus nos restaura principalmente através do Filho dele, Jesus Cristo. Através da vida de Jesus Cristo, que primeiramente começa se humilhando, se fazendo em forma de homem, vindo viver uma vida na terra, sofrida e dura, por vontade própria. Ele vive os anos da vida dele aqui, ele faz o que ninguém de nós conseguimos fazer, e ninguém nunca conseguiu e nem vai conseguir, que é viver uma vida sem pecado, sem errar, sem falhar. E ele vive essa vida aqui. E quando ele chega nos 33 anos dele, ainda jovem, ele começa a sofrer por causa disso. E ele decide por vontade própria, por amor ao Pai e amor a nós, que ele faria algo que só ele poderia fazer. Que é se sacrificar naquela cruz, morrer naquela cruz, para pagar uma dívida que eu e você tínhamos. Para poder restaurar uma vida que nós não tínhamos condições de restaurar. Para trazer vida para onde em nossos corações só havia morte. Jesus Cristo, através da crucificação, através da morte dele na cruz, através da ressurreição dele ao terceiro dia, ele traz vida para nós. Ele nos restaura por inteiro. Nós antes, inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, somos chamados filhos de Deus. Antes distantes de Deus, agora próximos de Deus. Antes destruídos e devastados, agora completos e restaurados. Antes desesperançosos, agora jorrando esperança por onde quer que nós passemos. Jesus Cristo, ele nos restaura. Ele faz nova todas as coisas em nossa vida. E nós precisamos ter isso em nosso coração. As lutas nós vamos passar, irmão. As lutas nós vamos passar. As dificuldades nós iremos enfrentar. Esse pessoal do texto aqui que escreveu o Salmo de número 126, eles entendiam isso. Eles falaram, a gente tem que plantar. A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer. Isso vai ser dolorido. Mas isso não significa que isso é tudo. Isso não é o fim. Isso é o começo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eles entendiam a questão de que não importava a situação que eles estavam. Eles sabiam que a parte deles eles precisavam fazer. Porque a parte de Deus cabia a Deus. Se Deus estava mandando eles plantar, eles plantavam. Era chorando? Era com bolha no pé? Era com sofrimento? Era. Então é isso que a gente vai fazer. E da mesma forma devemos ser nós. O que Deus manda nós fazermos? Um mandamento que todos nós temos é sermos parecidos com Cristo todos os dias. Buscarmos glorificar a Deus todos os dias em nossos atos, nas nossas falhas, na forma como nós trabalhamos, na forma como nós nos relacionamos entre marido, entre esposa, entre filho, amigos, irmãos, entre os nossos amigos de trabalho, os colegas de trabalho. O que Deus tem mandado você fazer? O que Deus tem nos mandado? Deus tem mandado a gente fazer. Ele fala, faz. Mesmo que esteja dolorido, faz. Mesmo que seja difícil, faça. Faça. Porque a recompensa está por vir. Aquilo que Deus nos deu e nós vamos experimentar plenamente está para chegar. Essa relação que é presente aqui nesse salmo é o já só que ainda não, né? É um conceito teológico do já só que ainda não, onde diz nós já fomos restaurados, certo? Por Jesus Cristo, eu mesmo disse aqui, mas nós ainda não estamos plenamente restaurados. Nós já somos santos, salvos, mas nós ainda pecamos. Nós já temos a vitória certa que Jesus nos deu, mas nós ainda vamos enfrentar derrotas nos nossos dias a dia. Nós já somos alegres, já temos felicidade, mas nós enfrentaremos tristezas e dores. E essa é a relação da nossa vida. Nós estamos aqui não para focar no ainda não, mas nós estamos aqui para focar no que já está acontecendo. O reino de Deus já está aqui, irmãos.
E nós estamos aqui para instaurar ele. A alegria do Senhor já está presente na sua vida. Ela já é possível. A vitória Deus já te deu. As dores e as lutas estão aí, mas elas não são o fim delas. Elas vão acabar. E enquanto você vai plantar chorando, vai chegar o dia onde você vai voltar alegre, pulando de alegria, com um sorriso de orelha a orelha, de uma forma tão grande que Paulo escreve, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou, pensou, nem chegou ao coração de nenhum homem. E nós devemos focar nisso, irmãos. O meu desejo e a minha oração é para que nós, como cristãos, como filhos de Deus, possamos ter isso em nossos corações, fielmente. É olhar para as nossas lutas, para as nossas dificuldades e continuarmos firmes, porque nós sabemos que Deus já nos restaurou e vai continuar nos restaurando. E fica para nós uma missão, que é, da mesma forma como nós nos encontramos muitas vezes destruídos, ou Deus, quando Deus te encontrou bem destruído, acabado, tem várias pessoas lá fora que estão nessa situação, destruídas, sem nenhuma esperança. Algumas que pensam em tirar a própria vida porque não vê mais sentido. Deus nos chama como filhos dele para levar essa esperança, para levar essa restauração que Deus tem para essas pessoas que estão aí fora perdidas. Deus quer nos usar como instrumentos, tanto para nós aproveitarmos e usufruirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, como também para proporcionar à vida de outras pessoas isso. Nós possamos ter os nossos corações voltados para Ele e possamos todos os dias lutar por isso. Amém?